Bora falar de futebol? Uma semana cheia de treinamento, sem jogo quebrando no meio, é boa ou ruim? Tem dois pontos importantes para a gente dividir essa resposta e ela é boa. Agora, já antecipo que esse vídeo vai trazer uma luz a você que nunca assistiu a um treinamento ou nunca pensou em como planejar um treinamento, porque muita gente acha que treinar é pegar uma bola, colocar 11 contra 11, os titulares contra os reservas, falar o que você quer, mandar jogar e ficar interrompendo o treino se a coisa não está andando como você imagina. Não é assim. Bom, seguinte, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e faço análises aqui nas minhas redes sociais. Se você ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se que eu vou ficar muito contente. Já deixa o seu like também, que é fundamental para dar uma moral para os vídeos, e depois deixa um comentário. Assiste inteiro, deixa um comentário que a galera aqui embaixo sempre traz boas reflexões. Conversa com o pessoal aqui, que é sempre legal, e eu também, sempre que posso, apareço para responder. Show! Seguinte, bora pro tema do vídeo? Vamos lá. Semana cheia para trabalhar. É importante destacar o seguinte. Primeiro, essa ideia de que tem time que volta pior depois de treino e tudo mais. Veja bem, se o time voltou pior depois de uma semana de treinamento, a responsabilidade é conjunta, é dos jogadores e da comissão técnica. Ou o planejamento foi mal feito, ou a execução foi mal feita. E aí, quando a gente fala de uma execução ser mal feita, a gente está falando que o planejamento era o ideal, mas os jogadores não se entregaram. Quando a gente fala que o planejamento foi mal feito, é que as atividades que foram programadas para gerar comportamentos nos jogadores não eram as ideais para aquele momento. E aí a gente vai dar alguns exemplos aqui. Mas vamos lá. Olhando para esse Palmeiras do técnico Abel Ferreira, que eu sei que é o tema do vídeo, e a gente vai falar sobre isso, porque eu já trouxe um vídeo recente aqui, no qual eu expliquei que o Palmeiras, por mais que tenha o problema da eficácia que o Abel bate, esse não é o maior problema do Palmeiras hoje. O maior problema do Palmeiras hoje está nas questões defensivas. Mas, numa semana cheia, você consegue trabalhar os dois. E por que que numa semana quebrada, não? Porque numa semana quebrada, você tem grande parte dessa semana focada em recuperação. Você não consegue esticar a corda, nem mesmo puxar um pouquinho a corda para atividades que possam gerar um comportamento, porque o jogador precisa entender o que ele fez de errado, para no outro dia fazer certo, para ver vídeos do que ele pode corrigir. Então, numa semana que você só tem 3 dias de treinamento, fatalmente você vai recuperar no primeiro dia, no segundo dia você vai ter condições de dar um treinamento ali bem mais ou menos, porque vamos lembrar que 48 horas depois de uma atividade muito desgastante aqui vem muito do impacto do desgaste, e aí no outro dia você já está na preparação para o jogo, então não necessariamente você está corrigindo problemas da sua equipe, mas muitas vezes você já está entregando conteúdo que envolve o adversário, para o time se preparar para aquilo que vem pela frente. Então, numa semana cheia, você já consegue espalhar um pouco mais isso. E aí dá a liberdade de você fazer trabalhos que possam ser analisados e que gerem correção no dia seguinte, para justamente você ter esse feedback do time. Será que funcionou? Será que não funcionou? Quem conseguiu colocar na cabeça, colocar em mente aquilo que a gente projetou? Quem ainda não encaixou e não conseguiu realizar e executar aquilo que a gente planejou nas atividades? E hoje, já que não conseguiu ontem, a gente pode mostrar algumas correções para ver se consegue atingir esse objetivo. É mais ou menos assim que funciona o planejamento. E aí, olhando para o Palmeiras, sistema defensivo, ponto número 1. Vamos colocar aí, sistema defensivo, ponto número 1. O Palmeiras tem sofrido gols, não vou mergulhar muito aqui no tema, mas é fato que a equipe tem uma queda de rendimento, principalmente em performance, que gera uma melhora da equipe adversária e, consequentemente, o time fica mais vulnerável e, consequentemente, os gols têm saído na segunda metade do segundo tempo. Também por conta de algumas alterações que não têm sido muito felizes, tanto do ponto de vista da observação e da leitura do jogo, quanto também das peças que não entram tão bem. Mas beleza, o que dá para fazer para melhorar isso? Você quer trabalhar, não dar mais a bola para o adversário. Você identificou ali que o seu time, no caso, vamos lá, o Palmeiras, chega na metade do segundo tempo, você troca algumas peças e o time começa a baixar, começa a recuar as linhas e começa a não reter mais a posse de bola. Não tem mais o controle da bola, não tem mais o controle do jogo, a bola começa a ficar muito mais com o adversário começa a empurrar, então o que eu preciso fazer? Eu preciso manter a posse de bola comigo, porque era assim que eu estava jogando e estava funcionando ao longo de 70, 65 minutos.
Então eu preciso trabalhar justamente a manutenção dessa posse em momentos decisivos do jogo. E aí você tem que pensar em atividades para isso. Então, por exemplo, para você corrigir isso nos minutos finais, você tem que, primeiro, antes de tudo, para qualquer atividade você precisa gerar estado de jogo nos seus atletas. O que é estado de jogo? Muita gente fala, treinamento, vamos lá, vamos treinar passe. Faz 2 linhas cada um aí, pega um parzinho e vai trocando passe, vai um passo para cá, um passo para lá, um passo com a direita, um passo com a esquerda, dá uma distanciada, de novo passo direito. Isso não tem jogo nenhum, isso não tem competitividade nenhuma, você não gera estado de jogo, você não coloca o jogador mentalmente no estado que ele está durante o jogo. Então, treinamento tem que envolver competição. Tem que ter um jogo dentro daquele treino, porque aí você coloca o cara no estado de jogo. Aí você coloca o cara com a cabeça competitiva ali. Então, esse é o primeiro ponto para você montar uma atividade. Aí você cria um jogo em que tenha pontuação, porque aí vai ter justamente aquela ambição de vencer aquele jogo. Mas a pontuação não necessariamente precisa ser o gol. Você pode fazer o que chama jogo conceitual. Jogo conceitual, os estudiosos do futebol, principalmente a escola portuguesa, fala muito sobre o jogo conceitual, que você monta um jogo fora do contexto do futebol, mas que vai gerar aquele comportamento que você quer na equipe. Exemplo, quero manter a posse de bola. Vamos pegar, vamos distribuir umas linhas aqui no campo, vamos fechar na metade do campo aqui. Eu quero 5 contra 5 para trabalhar a posse de bola. E a cada 10 segundos que um time que tem 5 componentes conseguir manter a posse de bola, vai ganhar um ponto. Então um time vai estar trabalhando para manter a posse de bola, enquanto o outro vai tentar roubar o mais rápido possível, justamente porque não pode dar 10 segundos, senão a pontuação vai ser gerada. Pronto, não tem gol no jogo, não tem lateral, não tem bola parada, é um jogo para você trabalhar dentro de um espaço, seja ele curto, seja ele médio, a posse de bola no ambiente competitivo. Pronto, você já começou a trabalhar isso. Pô, mas aí é nos minutos finais que geralmente baixa. Aí você tem que olhar se nos minutos finais existem peças do seu time, jogadores do seu time, que entram e não entram com o espírito competitivo ou com a execução das ideias bem trabalhadas, e isso faz com que o time não retenha mais a posse de bola. E aí você tem que fazer com que esse jogador trabalhe e tenha um foco muito grande nele, para ver se ele consegue chegar ao nível da equipe, porque se essa equipe titular consegue manter e quando outras peças entram não consegue, você precisa trabalhar esses caras. É na segunda metade, tem uma questão física envolvida, segunda metade do segundo tempo. Se tem uma questão física envolvida, você tem que jogar essa atividade mais para frente ao longo do seu treino, porque é o momento em que os jogadores teoricamente estarão mais desgastados. Então você tem que coincidir com esse período. Percebe como você vai montando os jogos e também o cronograma das atividades do seu treino para chegar naquilo que você quer e identificar o comportamento, tentar melhorar esse comportamento, identificar os erros ou quem não está bem. É assim que vai. E aí você precisa ter esse desafio e precisa identificar bem para fazer o diagnóstico e tentar colocar a cura nos treinamentos. Outro ponto, eficácia. Bom, outra coisa. O Palmeiras está com pouca eficácia, precisa botar os caras para chutar a bola. Cara, isso não vai funcionar. Porque simplesmente fazer filinha para chutar a bola no gol não é ambiente competitivo. Não tem cabeça em estado de jogo. Alguém acha que o Flaco Lopes vai finalizar num treino em que ele fica entrando e saindo de fila, recebendo bola lisinha para chutar no Everton, da mesma forma, mentalmente, que ele recebe um passe do Zé Rafael num derby, avança na direção do Cássio para chutar? Claro que não. O Rony vai receber uma bola, disparar na direção do Cássio. Se ele tiver em filinha dando volta e chutando bola rolada, acabou, não tem nada a ver com o que os jogadores vão viver no jogo. Nada a ver. Então você precisa criar um ambiente competitivo. O que você pode fazer? Você pode gerar estado de jogo colocando um mini-jogo que envolva gol. Mas você diminui esse espaço e aí, num espaço curto, você vai diminuir e vai criar algumas regras. O gol é importante, mas aí você pode criar a regra também da pontuação da posse de bola. Então, se você conseguir manter a posse de bola por 10 segundos, ótimo, você vai ganhar um ponto. E aí, se você fizer o gol depois disso, você ganha 2 pontos. E aí você vai gerar um ambiente competitivo para o time manter a posse de bola, não deixar o outro pegar e ainda por cima fazer o gol. E como o ambiente é curto,
o espaço que você vai fazer é médio, curto, não é o campo inteiro, você vai gerar muitas finalizações num ambiente de jogo, num contexto competitivo, de vários jogadores, inclusive os seus atacantes, e num espaço apertado, ou seja, as decisões precisam ser tomadas rapidamente. Ninguém vai conseguir espaço para pensar muito. Então veja só como os mini-jogos bem programados, bem planejados, podem ser importantes, mas você só consegue fazer isso numa semana cheia. Como você vai fazer um treino competitivo desse, levando a equipe a um período de desgaste para encaixar uma atividade, para tentar se assemelhar ao estado de jogo e ao desgaste que os jogadores estão tendo, e no momento em que eles estão diminuindo o seu ritmo de posse de bola e baixando as linhas, você não consegue fazer isso se você já tem um jogo daqui a 3 dias. Você está recuperando os caras. Você está pensando no conteúdo que tem que entregar para impedir que seu adversário consiga jogar. Então é fundamental, muito importante, a semana cheia para uma equipe que já tem um modelo de jogo bem definido como o Palmeiras, pegar os problemas que estão sendo identificados, fazer o diagnóstico devido e montar jogos conceituais para colocar em ambiente específico, competitivo, e dentro desses ambientes fazer 2 ou 3 vezes até dentro da semana as atividades, justamente para fazer... Entrou um negócio no meu olho aqui. Justamente para, em meio a essas atividades, você conseguir identificar quem está respondendo melhor, quem está evoluindo em comportamento e se coletivamente a equipe está ampliando o período em que consegue reter a bola dentro dos times que são formados. Show? Então, aí exemplos, longe de mim querer ser técnico ou mandar no planejamento de treinamentos, mas são conteúdos que nos cursos que eu fiz eu recebi e eu acho legal passar para explicar um pouquinho para o torcedor como funciona montar um cronograma de atividades. E aí, gostou do vídeo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha chegado até o final. Não é um vídeo que a galera costuma assistir muito, gostar muito, porque fala de treino, não fala de jogo, fala de ideia, não fala de certo ou errado, enfim. Mas espero que você tenha gostado. Deixa um comentário aqui embaixo que eu vou ficar muito contente. Também senta o dedo no like, que é muito importante. Inscreva-se se você não é um inscrito. Divulga o vídeo para todo mundo que fica falando que sabe como treinar um time, porque eu também tenho feito cursos para isso, mas não necessariamente sei como funciona o planejamento. Vai que a galera não sabe. Divulga o vídeo aí e bora falar de futebol.